No vídeo anterior desta série, estivemos a ver então como criar ficheiros de texto utilizando o código em C#. Neste vídeo vamos dar continuidade a este assunto, neste caso para mostrar como ler informação a partir de um ficheiro de texto. No vídeo anterior, então, estivemos a ver como criar ficheiros de texto utilizando o código C# e vimos a utilização do StreamWriter, esta classe, a partir da qual fizemos a instanciação de um objeto chamado ficheiro e depois definimos aqui que o caminho para a criação do nosso ficheiro seria a raiz do nosso computador, neste caso da drive C, e o nome do ficheiro seria file.txt. Depois aqui no true, nós fomos flutuando durante o vídeo entre verdadeiro e falso, neste caso true ou false, sendo que false significa que sempre que nós percorrermos este código vai ser criado um novo ficheiro. No caso do true, significa que vamos fazer um append ao nosso ficheiro já existente, isto é, ele vai acrescentar a informação que nós entretanto formos gravando. Depois falamos aqui um pouquinho sobre o encoding. Por defeito devemos colocar o default. Em circunstâncias várias poderemos utilizar outro tipo de codificador, o que não é o caso agora nestes vídeos mais introdutórios. Depois vimos que para gravar um ficheiro, ou gravar informações dentro do ficheiro, melhor dizendo, utilizamos então o ficheiro ponto e depois este método writeLine, e entre parênteses vamos colocar a string que pretendemos gravar. E poderemos gravar uma string, poderemos gravar um número, poderemos gravar outro tipo de informação, como iremos ter a ocasião de ver também no próximo vídeo desta série. Depois fizemos aqui um ficheiro .dispose para que o ficheiro fosse fechado. Ora, muito bem. Neste vídeo vou mostrar então como é que nós podemos ler informações a partir do ficheiro gravado. Neste caso concreto, e no exercício anterior, nós estivemos aqui a inserir através desta text box várias informações para dentro do nosso ficheiro, e uma vez que ele tem aqui o true, significa que essas instruções, ou esses comentários, ou essas frases, foram gravadas sequencialmente, e portanto, cada vez que executávamos este código, ia sendo acrescentada mais uma frase. E temos aqui então o nosso ficheiro na raiz local do disco C, e este ficheiro contém então este conjunto de frases que aqui estão. Muito bem, vamos ver então como é que nós podemos fazer para ler aquelas frases e colocá-las, por exemplo, nesta list box que nós temos aqui chamada list box 1, mas que eu agora vou aproveitar para alterar para lista. Ok? Então aqui no botão 2, eu não vou alterar o nome, não é necessário, vou fazer um duplo clique para abrir o espaço do código e vou aqui fechar este método que aqui está, para me concentrar apenas na parte do código que diz respeito à abertura, leitura e fecho do ficheiro. Ora, nós utilizamos aqui StreamWriter para escrever. Ora, neste caso vamos utilizar StreamReader. Okay? E StreamReader será então a classe que nós vamos utilizar para criar um leitor do ficheiro. Neste caso vamos lhe chamar também ficheiro, vai ser igual a new StreamReader, e agora nos parâmetros o que é que nós vamos poder escolher? Como veem, existem 11 assinaturas diferentes, nós vamos escolher o string.path, ou neste caso uma string que é path, o caminho, ok? Ora, o que é que nós vamos então escrever aqui? Vamos escrever o caminho deste ficheiro, e à semelhança do que aconteceu para o evento clique do botão 1 para escrevermos, nós aqui vamos ter que definir da seguinte forma, file.txt. No entanto, para que esta barra, que é conhecido também como um caractere de escape, possa ser lida corretamente como tal, nós poderemos colocar aqui um hat, ok? E depois colocarmos ali o ponto e vírgula. E neste caso concreto temos então o nosso objeto, o ficheiro criado a partir da classe StreamReader. Depois vamos ter obrigatoriamente também e preferencialmente o seguinte, ficheiro.dispose. E eu vou explicar o porquê que eu disse preferencialmente, porque o C#, e neste caso o Visual Studio, ou a .NET Framework, como lhe queiram chamar, portanto, os mecanismos que permitem que o C# possa ser executado, contém aquilo que se chama um Garbage Collection. E
O Garbage Collection é a coleção de lixo que vai sendo acumulado nos recursos de memória do nosso computador e etc, etc. Enfim, não vale a pena estarmos a entrar em muitos detalhes técnicos. O que acontece, de uma forma genérica, é que nós não temos que nos preocupar muito em deitar fora os recursos depois de os utilizarmos. Mas é uma boa prática de programação, sempre que nós utilizamos um determinado recurso, e neste caso a criação de um objeto do tipo StreamReader, é conveniente que depois de o utilizarmos e já não pretendermos usá-lo mais, nós podemos deitá-lo fora, devemos deitá-lo fora. E esta instrução faz precisamente isso. Liberta este objeto da memória do nosso computador. O que quer dizer que, a partir deste momento para a frente, se eu quiser utilizar ficheiro .read, etc., o que vai acontecer é que tudo pode parecer correto nesta forma, mas quando eu for executar o meu código, esta instrução já não vai ser lida, porque neste momento ficheiro vai deixar de existir porque acabou de ser deitado fora, ok? Muito bem. Vamos então aqui carregar os dados do nosso ficheiro para a nossa lista, neste caso a listbox. E para carregarmos as informações do nosso ficheiro, simplesmente temos que fazer o seguinte: ficheiro.read. E temos, à semelhança do que acontecia com o write, temos o read e temos o readline. E temos ainda o read to hand. Ok? Vamos aqui ver o que é que acontece com o read. Ok? E se eu agora executar o texto, o que é que irá acontecer? Bom, o ficheiro vai ler, mas não vai guardar a informação lida em qualquer tipo de espaço. Ora, o que quer dizer que, para que eu possa perceber o que é que foi lido, eu terei que apresentar aquilo que está a ser lido neste caso. Ora, nesta circunstância eu posso utilizar aqui uma message box .show, ok, aqui tem que ser com letra maiúscula, .show, ok, e vou pôr aqui entre parênteses então a string que está a ser lido, ok? Isto é, quando eu chegar aqui na execução do meu código, eu tenho aqui read e agora .toString, ok? O que vai acontecer então é que quando eu for aqui a chegar à execução deste meu código, vai aparecer uma caixa de texto, ok? Aqui uma caixinha no meio, que me vai indicar o que é que foi lido a partir do ficheiro. Ora, nós sabemos que o nosso ficheiro contém aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases, ok? Vamos então verificar o que é que acontece se eu agora executar aqui o meu código. Vamos aqui clicar no botão Start, aguardar alguns instantes e vamos clicar aqui no botão 2. E reparem o que ele leu, 101. Estranho. Porquê que será? Bom, normalmente o que nós devemos fazer é um read line, ok? E se fizermos aqui um read line, vamos aqui verificar uma circunstância. Se eu colocar aqui read, o que ele vai dizer é que está a ler um valor inteiro, ok? Um valor inteiro. E, portanto, o read será fundamentalmente para a utilização deste tipo de mecanismos. Ele diz reads the next character from the input stream. Isto é, ele lê apenas o caractere que está escrito. Ora, se nós formos aqui a readline, já vamos ver que se trata de um método que vai retornar uma string. E neste caso ele lê uma linha completa de caracteres a partir da current stream. A current stream basicamente é o ficheiro, isto é, o conjunto de elementos que fazem parte deste novelo todo de informação, e ele, portanto, vai ler uma linha. As linhas são aqui interpretadas no código C# como sendo um espaço que tem um conjunto de caracteres invisíveis, que não interessa agora falarmos sobre eles, um conjunto de caracteres invisíveis que definem que há aqui um retorno, neste caso uma mudança de linha e um retorno do cursor para o início deste texto. Nós não precisamos de estar muito preocupados com esse tipo de nomenclatura, porque o que nós queremos ler genericamente é o conteúdo deste ficheiro. E por isso mesmo eu posso fazer simplesmente isto. Lista.items .head, isto é, vou adicionar um item à minha lista e, entre parênteses, eu vou dizer-lhe o quê? Ficheiro.readline. Abrir e fechar parênteses, ok? E, portanto, neste caso, o que eu vou fazer é não só adicionar automaticamente aqui um item à minha lista, mas como também aqui dizer-lhe a partir de onde é que ele vai buscar essa informação. Ele vai buscar a informação a ficheiro.readline. Ora, vamos aqui executar e vamos ver o que é que acontece.
o que é suposto acontecer é aparecer aqui a primeira frase, e cá está. Esta, a frase 1. Ora, temos aqui um problema que iremos tentar resolver depois. Ora, neste caso temos aqui então esta é, e o problema está aqui com o facto da letra ser uma letra que tem ali um acento, uma letra acentuada. E, como devem calcular, estes processos de criação de linguagens de programação foram criados essencialmente em língua inglesa, e a língua inglesa não tem letras acentuadas. E, por vezes, temos aqui, então, este problema. Vou mostrar, então, como resolver este problema da letra E aparecer ali de uma forma estranha, com um caractere estranho. Bom, de facto, nós podemos acrescentar aqui no Stream Reader, para além da path, isto é, do caminho completo do meu ficheiro, eu posso definir qual é o encoder, isto é, o codificador que foi utilizado para a escrita e que neste caso deverá ser utilizado também para a leitura. E neste caso, encoding.default. Vou utilizar o mesmo decoder, neste caso, o mesmo descodificador que foi utilizado para gravar o ficheiro. E neste caso, então, quando eu executar a minha aplicação, já vamos ter o resultado esperado. Cá está, esta é a frase 1. Bom, por exclusão de partes, será fácil perceber que se eu copiar e colar aqui em baixo este item, o que vai acontecer é que a seguir vai ser lido mais uma linha. Perguntar-me-ão, bom, mas será que ele aqui volta a ler a primeira linha? Não. De facto, não. O que acontece é o seguinte, se aparece aqui entre a abertura do ficheiro e a destruição do ficheiro, neste caso a abertura deste objeto e a destruição do mesmo, cada uma destas instruções que apela à execução do método readline vai saltando no ficheiro. E, portanto, se nós temos aqui uma instrução readline, ela vai ler a primeira frase. Se temos uma segunda instrução, ela vai passar para a frase 2. Se tivermos uma terceira, passará para a 3 e assim sucessivamente, ok? Então, neste caso, eu vou executar o código e vou ter a leitura de 2 frases do meu texto, ou neste caso, de 2 frases do meu ficheiro. E eu poderia, então, repetir este número esta declaração, ou esta expressão, durante 7 vezes, ok? E teríamos, então, a leitura do ficheiro completo. E reparem, então, o que é que vai acontecer agora se eu clicar aqui, cá está, esta é a frase final, fantástica. Imaginem agora que eu adiciono mais uma linha. E eu sei que, à partida, isto irá originar um erro. Porquê? Porque estamos a ler cada uma das linhas e vamos chegar a uma altura em que estamos a tentar ler uma linha que já não existe. Então, reparem o que é que vai acontecer. Vamos clicar e... Ups! Additional information. Value cannot be null. Isto é, o valor não pode ser nulo. Eu não posso adicionar a uma lista um valor que é nulo. O que é nulo? Neste caso, esta chamada readline que eu fiz. Ora, coloca-se então esta questão. Como é que eu posso ler um ficheiro e ir buscar todas as suas frases sem eu saber exatamente quantas frases é que estão dentro do ficheiro? Muito bem. Vamos aqui eliminar tudo isto e vamos deixar apenas aqui este código para não ter que o escrever novamente. Eu vou mostrar aqui o que é que nós temos que fazer. Temos que criar um ciclo. Um ciclo, isto é, um mecanismo de repetição de código, e neste caso será um mecanismo que vai percorrer todas as linhas até chegar ao fim. Ora, como é que nós sabemos quantas linhas existem? Neste caso eu sei que existem 7, mas eu vou partir do pressuposto que não sei quantas linhas existem. Quero que o ficheiro seja lido do princípio ao fim e que a cada volta do ciclo seja lida uma frase. Então, neste caso, eu vou utilizar um ciclo do estilo while. While, ficheiro, ponto, e agora vou utilizar aqui uma outra instrução que aqui existe, que é o end of stream. Ok? While ficheiro end of stream, isto é, enquanto o ficheiro não for não ter chegado ao fim, ok? While ficheiro.end of stream, eu tinha colocado ali um abrir e fechar parênteses, mas não se trata de um método, é uma propriedade que vai ser alcançada quando o ficheiro chegar ao fim. O que é que vai acontecer então aqui no ciclo? Ele vai simplesmente executar a leitura de uma linha, ok?
e vai adicioná-la também à nossa lista. Ora, eu fiz aqui uma explicação um bocadinho atrapalhada, porque é difícil às vezes estarmos a escrever e a explicar ao mesmo tempo, mas eu vou explicar agora. O que eu fiz aqui simplesmente é então o seguinte, é um ciclo de execução de código que está definido com esta premissa. Enquanto end of stream for falso, isto é, enquanto o final do fecheiro for uma circunstância falsa, e por isso é que está aqui este sinal, eu poderia colocar assim também, igual a false, ok? Enquanto não chegarmos ao final do fecheiro, e portanto enquanto for false, ele executa o código. E o código é o quê? Ler o fecheiro e apresentá-lo na lista, ou neste caso adicioná-lo. Assim que neste ciclo o próprio ficheiro, que é neste caso o objeto que está a ler o file.txt, quando o ficheiro detectar que chegou ao fim daquele novelo de informação, então o que é que ele vai fazer? Vai terminar o ciclo e, portanto, já não executa mais esta linha e acaba depois por destruir o ficheiro nesta fase final. Vamos então executar e reparem o que é que vai acontecer aqui. Cá está todas as frases lidas até ao final. Vamos aqui fazer um exemplo muito simples, que é um simples copy-paste de várias vezes a mesma informação, ok? Vamos aqui colocar muitas vezes a mesma informação. E vamos ver o que é que acontece se agora gravarmos este fecheiro e vamos lê-lo aqui exatamente com o mesmo código. E reparem, a lista foi crescendo até ler todas as frases que estão contidas no fecheiro até ao seu final. E desta forma, ficamos então a perceber como é que ficheiro, ou neste caso o Stream Reader e o ficheiro, pode ser utilizado para nós lermos informação a partir de um ficheiro de texto. No próximo vídeo, vamos utilizar este mecanismo de escrita e leitura dos ficheiros para falarmos um pouco sobre os mecanismos de conversão entre valores. Porquê? Vamos imaginar que eu gravo valores numéricos dentro do meu ficheiro. Quando eu os quiser ler, utilizando aqui o readLine, o que me vai ser dado é uma string. E é conveniente nós começarmos a perceber como é que nós podemos converter valores entre strings inteiros, de inteiros para strings, valores que são gravados como data, recebê-los dentro do nosso programa também como datas, etc, etc.